onde vem o nosso medo? Hoje nós vamos tratar disso com diversos especialistas no assunto, mas um deles é um convidado muito querido, muito importante, que eu tenho certeza, se você ainda não conhece, não vai mais esquecer, pela capacidade, pelo conhecimento e pela simpatia, que é Luiz Roberto Padilla, que está aqui comigo, professor da Universidade Federal, que tem um largo conhecimento, um currículo que eu precisaria ficar aqui quase que o programa todo para descrever esse currículo, que é fantástico. Seja bem-vindo. Muito bem, muito obrigado pela acolhida. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos tratar desse assunto que nos diz respeito a todos. O medo, de onde vem o nosso medo, por que ele se amplia na sociedade contemporânea e o que a gente pode fazer, especialmente a respeito, para controlar esse medo, não deixar o medo nos dominar, pois o medo é a pequena morte, porque ele bloqueia o funcionamento do nosso racional, o nosso cérebro não funciona direito, nosso pensamento não funciona direito, o medo incapacita o funcionamento. Há uma série de fatores científicos com relação a isso, né? Um deles é o nosso cérebro, como um todo, ele consome 1/3 da nossa energia corporal. Então, a gente precisa ter bastante energia para o processo de pensamento funcionar direito e nós podemos controlar esse equipamento que nós temos, tá? É preciso. Antes, seria interessante contar a verdade sobre o cérebro, que não é um, nós temos 3 cérebros. Tá? Em função da nossa evolução antropológica, nós temos um cérebro primitivo, tá? Que normalmente se costuma chamar cérebro réptil, até associando que ele vem dessa época. Tá? É o cérebro que nos faz, diante de uma situação que provoca medo, tá? Fugir ou lutar. Reação. Fugir ou lutar, é a reação. E quando aciona esse cérebro, é uma questão de funcionamento atávico, isso foi aprendido ao longo de milhões de anos, porque os que não fizeram isso lá no início, nós somos a cadeia, nós somos o topo de uma cadeia evolutiva de milhões. Seguramente. Os mamíferos existem praticamente milhões de anos, há 40 milhões de anos. Os primatas há 7, 8 milhões de anos, tá? Cada vez recua mais. Tá? Então, há uma longa evolução. E só sobreviveram os que funcionavam dessa forma, que não tinha essa característica de quando aciona o cérebro réptil, o resto deixar de lado, não conseguiam fugir dos predadores e dos perigos, tá? E não sobreviveram. Então, nós somos descendentes dos seres que, quando há perigo, quando aciona o cérebro réptil, o resto não funciona muito bem. Tá? Não vai energia. Impacta o restante. Entra em stand-by. Tá? Certo. Entra em stand-by. Então, por isso que o medo é usado desde a Babilônia pelos controladores da sociedade, desde a Babilônia. O pessoal fala tem uns que falam em Illuminati, tem uns que falam em Nova Ordem Mundial. O nome não interessa, né? Como diria Shakespeare, what's in the name, né? That wish call a rose by any other name, os mel recito, traduzindo. O que nós chamamos de rosa cheiraria diferente se mudasse o nome, não. O que interessa é o que faz, e o que eles fazem é controlar a sociedade, e usam muito o medo. Por isso que nós estamos nesse clima atual. Algo que você não falou e que muitos da audiência não sabe, porque a grande mídia esconde isso, as 7 chaves, a grande mídia, há uma censura da imprensa. Nós chegamos no Brasil hoje a média de 200 assassinatos por dia. Você sabe o que é isso? Desde que começou o nosso programa aqui, já mataram uns 2 ou 3 violentamente, tá? Assassinaram, não é acidente, tal, não, é assassinato mesmo. A violência cresceu muito, tá? Para fazer as pessoas serem mais facilmente controladas, porque a pessoa que sente medo é uma pessoa que não funciona bem o restante do seu equipamento, principalmente a parte intelectiva, que é o segundo estágio do cérebro, é chamado de cérebro límbico, tá? Que é o cérebro que se desenvolve a partir dos mamíferos, principalmente, tá? Que é o que cuida das emoções, E por isso que você entra numa loja, você vê algum produto e você se apaixona, porque aquilo te emociona, e você compra, né? Você compra coisas que você não precisa, com dinheiro que às vezes você não tem, porque a emoção lhe domina e o racional E usa o outro cérebro. E não aciona o cérebro, e não funciona o cérebro racional.
né? Porque além dele precisar de muita energia, ele bloqueia, há esse escalonamento. E o cérebro límbico se tornou importante também, especialmente nos mamíferos que desenvolveram por conta do instinto maternal, porque os mamíferos têm essa característica, tá? Nós não nascemos prontos, nós mamíferos não nascemos prontos, nós precisamos ser cuidados para chegar num estágio em que nós podemos andar com as nossas próprias pernas, vamos dizer assim, no sentido da vida, nos viver por nós mesmos, né? Nós precisamos ser cuidados. E para isso é preciso que o cérebro límbico, tá? O cérebro límbico realmente seja acionado, porque os pais e os adultos em geral, tá? Que os seres humanos, é difícil um ser humano que não gosta de crianças e de filhotes. Por que nós amamos crianças e filhotes? Porque eles acionam o nosso cérebro límbico, claro, e nos conectam com emoções que a gente não percebe e não entende, né? E então, quem não tinha essa característica, os seus filhos não sobreviveram. Portanto, nós somos descendentes também, em escala antropológica, daqueles cujo acionamento do cérebro límbico faz com que o racional não pense muito. Por isso que os pais fazem sacrifícios pelos filhos, tá? Os adultos fazem sacrifícios pelas crianças. Isso é básico da nossa sociedade, tá? Então nós somos descendentes dos que, quando sentem medo, fogem ou lutam. Quando sentem emoção, não funciona o racional. Isso é usado por um grupamento da nossa sociedade, que são 2% mutantes, que eu costumo dizer não têm características humanas, não têm as 3 características humanas, não são seres humanos, portanto. Eles são mutantes, tá? A cada 3% de nascimentos de homens e 1% de nascimentos de mulheres, você vai ter uma mutação genética detectável por exame, e também é detectável por atividade cerebral, porque o cérebro desse ser não tem atividade cerebral nas áreas do juízo de valor, por exemplo. O juízo de valor é essa operação automática que nós fazemos sobre as consequências daquilo que nós até mesmo pensamos. Quantas vezes você vê as pessoas dizerem, você mesmo diz a expressão, nunca pensei nisso? Não passa pela cabeça, por quê? Porque o juízo de valor bloqueia. O juízo de valor é como se fosse um antivírus, um anti-spyware, né? Um firewall poderoso que impede que até pensamentos que possam causar risco à ecologia própria e daquilo com o qual a gente se importa, as pessoas significativas, tá? Esse juízo de valor impede que a gente faça isso, tá? Isso é uma característica do ser humano e isso requer energia, consome tempo, tá? E por isso que o psicopata parece mais inteligente. Claro, bota 2 computadores com a mesma máquina, os mesmos programas lado a lado, para fazer a mesma operação, sendo que num deles você instala e aciona um antivírus. Vai funcionar muito mais devagar, vai consumir mais energia. Com certeza. Né? E o psicopata é isso, é um perigo, tá? É um risco para a sociedade, porque ele só pensa nele mesmo, por isso que eles matam pai, mãe, filhos, tá? E é preciso romper esse ato, essa separação descartiana que se fez entre a medicina e o direito. Esse é um dos paradoxos da nossa sociedade. Para superarmos o medo, porque o psicopata, ele manipula tanto a pessoa com que ele interage, quanto coletivamente, ele manipula para criar um ambiente propício para ele. E o ambiente propício para ele é um ambiente de medo, onde as pessoas não vão funcionar, tá? Porque ele é um paradoxo, porque ele não sente medo, que é uma emoção. Ele não aciona o cérebro réptil, tá, dele, tá? Ele não tem essa característica, tá? Embora ele seja muito covarde. Por quê? Porque ele não tem emoção, e a coragem é uma emoção, a motivação é uma emoção. Ele não tem a conexão espiritual. E tem 2 postagens que foram feitas em junho. Uma é sobre o psicopata em si mesmo, como ele é, como é que ele funciona e como é que ele faz a manipulação a granel, assim, de pessoa a pessoa. Como é que ele faz essa manipulação? E a outra é o quanto eles são perigosos, porque eles fazem manipulação coletiva. E aí explica como que eles fazem. Porque eles usam sempre as mesmas técnicas e funciona há milênios. Essas mesmas técnicas funcionam há milênios. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos desinformados a respeito dessas verdadeiras armadilhas ambulantes que andam em cima de 2 pés,
num equipamento que parece humano, parece igual a nós, e eles fingem serem humanos. Eles matam o Celso Daniel e vão chorar no velório. Eles derrubam o avião do Eduardo Campos e decretam um luto oficial, né, fazendo cara de choro na televisão, tá? Porque eles fingem ter emoções para nos manipular. Eles usam muito, existe uma palavrinha, para quem não conhece, é a palavra técnica usada no meio das ciências humanas, que é o rapport. Vem do francês, foi a portuguesa, no francês escreve, né, com letra dupla, e no português se bota um E no final e se fala rapporte. Rapporte. Pois o rapporte é uma qualidade da comunicação. Para termos uma boa comunicação, nós precisamos ter rapporte. Por isso que a gente sorri, né? Por isso que a gente faz um olhar interessante e procura, quando diretamente, procura estabelecer uma linkagem. Então, o que o psicopata faz? Ele percebe que o rapport é uma arma poderosa para criar idolatria. Ele percebe no seu alvo, na pessoa ou nas pessoas que ele quer manipular, quais são as crenças e valores dessa pessoa e fica validando tudo que essa pessoa, né, tudo que essa pessoa diz, faz, quer. Ele jura, a pessoa é colorada, então ele jura que ele é colorado. A pessoa diz que não gosta de futebol, ele diz que realmente futebol não gosta de futebol. E ele varia, ele para um diz uma coisa, para o outro ele diz outra. E aí grande parte das maldades não são feitas pelos psicopatas, porque eles têm medo de serem descobertos e serem flagrados e serem... É pela equipe. Eles montam uma entourage, uma equipe seguidores, no seu entorno de psicopatetas. Por que eu digo psicopatetas? Porque essas pessoas, na verdade, tecnicamente, em ciências humanas, se chamá-los de esquizofrênicos. Por quê? Porque eles estão alucinando. Eles alucinam que aquele psicopata, que é a corporificação do mal, é o mal corporificado. Eles acreditam que aquele psicopata é tudo de bom, tá? Tudo de bom. Que aquele psicopata quer o bem de todos, quer o bem dele e tal, que tudo que ele quer é o bem. Vamos entrar nessa questão do esporte, porque essa questão é muito forte, é um dos objetivos da tua vinda hoje aqui também, né? Porque o esporte ajuda você a vencer o medo, tá? O esporte praticado em alto rendimento ou a prática de arte marcial. Quando se chama alto rendimento, que é o nome técnico, é o esporte que o ganho emocional, que é o objetivo desse esporte, não é propriamente de quem faz, mas de quem assiste, porque é o esporte espetáculo, tá? O esporte espetáculo. E o esporte, quando ele é praticado em alto rendimento, como o atleta precisa se superar, ele aprende a dominar a si mesmo, inclusive o próprio medo. Há várias situações em que ele precisa vencer isso, né? Imagina o próprio futebol, que é muito comum. Imagina o que é o emocional do atleta que vai bater o pênalti ou do goleiro na hora de uma falta, não digo nem do pênalti, mas numa falta muito perigosa na entrada da área ali, que a barreira já está dentro da pequena área. Tá? O que é a emoção e do que vai bater. Enfim, né? Todo esporte tem. E aí tem um determinado setor que é as artes marciais. Eu estou aqui com um mestre de artes marciais. Eu estou aqui com o sexto Dan de Karatê. É uma alegria, inclusive eu propositadamente eu vim com uniforme de árbitro. Mas nós já de árbitro competição, né? Então, para completar o uniforme, só basta colocar aqui a identificação, que é importante identificação em eventos internacionais, como por exemplo a Premier League, que ocorreu entre os melhores atletas mundiais. É necessário que saibam que eu sou um árbitro brasileiro para que na escolha do quadro de arbitragem de um atleta brasileiro eu fique de fora, né? As artes marciais, elas mesmo quando você pratica sem ser um atleta, elas lhe proporcionam vencer o medo. Em 1985, o karatê é admitido como esporte pelo sistema olímpico, né? E começa então uma longa jornada de evolução nas regras, porque se tornou paradoxal. O karatê é uma técnica mortal, você pode matar uma pessoa usando golpes, tá? Porque você aprende como fazer, como nocautear de uma forma rápida, eficaz, né? Mas, ao mesmo tempo, ela forma pacifistas, porque justamente você controla o seu medo. Isso. E o paradoxo do karatê esportivo, né? Até a gente
Depois vai mostrar alguma coisa sobre isso. O paradoxo do karatê esportivo é que você tem uma arte de extrema eficácia, mas você tem que mostrar a técnica sem machucar o adversário. Esse ano, como eu mostrei aqui, eu arbitrei a Premier League, que é o top mundial, o top mundial. E os atletas são muito rápidos, são tão rápidos que nós temos uma persistência óptica, uma sucessão de quadros, a gente não enxerga um fluxo de imagem, são quadros, 24 quadros por segundo, 24 quadros por segundo. Então se algo passa mais rápido que isso, você não vê, não tem como ver, porque você tem um quadro, passou a coisa e você não viu. E aí os atletas de alto nível, eles conseguem determinados golpes. A parte final deles é tão rápida que se você não tiver um metabolismo mais acelerado e não conseguir fazer mais que 24 quadros por segundo, que a gente faz, a gente consegue acelerar o metabolismo e a 30 ou mais quadros por segundo. Senão você não conseguiria. Foi feito testes em vários locais, na USP, comparando com atletas de outras modalidades. O tempo de reação do atleta de karatê, em média, é 20% mais rápido que dos atletas de outras modalidades. Fizeram com atletas de várias modalidades. A Laura é a atleta da seleção gaúcha. Vai entrar aqui Vem atrás, aqui atrás de nós, Laura. Laura, para o pessoal te ver. A Laura vai... Faixa preta. A Laura vai fazer uma demonstração. Primeiro dan, participou de muitas competições. Tem também atuado como árbitra nas competições de primeiro grau. Nós vamos fazer uma demonstração de algumas técnicas de karatê para o pessoal ter uma ideia aqui. Eu apresentei como mestrado em antropologia na Universidade de Salamanca e León, na Espanha, justamente um trabalho que eu desenvolvo demonstrando que a emoção é o vórtice, é o núcleo em torno do qual toda a ação humana acontece. Tudo que é humano atua em torno da emoção. Ela é a interseção de todos os planos de atuação. O plano dos fatos, o plano das crenças e valores, que é permeado de crenças falsas e valores invertidos, a inversão de valores. O plano do direito e o plano do esporte. A interseção de todos eles são as emoções. E é aí que eles usam para nos manipular. Então, no momento que você tem consciência de que essas armadilhas existem e que as emoções são usadas para isso, você tem condições. Existem vários grupos que estudam, e eu quero mostrar para vocês aqui, É o NIET. Nós temos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul o NIET, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Transdisciplinares sobre Espiritualidade, desde o ano 2000, que é um espaço destinado à investigação da ciência. E é uma coisa muito interessante, o Francis Bacon disse essa frase, que a pouca ciência afasta de Deus e muita ciência nos aproxima dele. E é muito interessante que dos temas mais complexos que existe, que é a física quântica, que estuda a natureza íntima do universo, justamente todo cientista que começa a se aprofundar na física quântica, ele começa a se tornar um místico. Não é religioso, mas um místico, porque ele começa a entender tudo isso, essa interação. Um dos experimentos que eles estão tentando desenvolver lá no CERN é justamente demonstrar que existe uma energia única no universo e que tudo deriva, todas as energias e todas as partículas derivam de alguma plasmicidade dessa energia única do universo, que seria a essência divina de todas as coisas, que todas as religiões, nessa tradição judaico-cristã,